Bem-vindos ao meu canal novamente. Fiquei aí quase um mês sem postar. Tô no começo ainda daqui no YouTube, mas vim falar sobre alguns temas que era algo que eu já queria conversar. Como eu falei na minha apresentação, eu sou faladeira, então não esperem menos que isso. O que eu queria conversar hoje com vocês é sobre os hábitos que eu precisei colocar na minha rotina para me tornar uma pessoa mais saudável. Não que eu seja a pessoa mais saudável do universo, não tenho shape, isso aí já é suficiente. Mas vamos lá, o que que eu coloquei na minha rotina, o que que eu fiz? Tipo, Marina, o que que você fez? Como que você mudou os seus hábitos? Porque eu sei que é muito difícil, que às vezes as pessoas falam na internet e falam assim, porque, enfim, eu tinha um hábito que era assim, agora é assim. E às vezes a gente quer saber como que é esse processo, né? Porque é muito difícil a gente sair de uma zona de conforto, né? Que querendo ou não, às vezes a gente tá na zona de conforto. Como que eu saí disso pra isso? Como que eu não corria nada antes, eu corro agora? Enfim, eu acho que muitas coisas que são óbvias às vezes precisam ser ditas. E eu quero falar um pouquinho disso hoje com você. Antes, eu só preciso falar uma coisa. Eu não escrevo nada, eu não tenho roteiro. Tudo que eu falar aqui vai ser meus pensamentos. Pensamentos que vão vindo. Só o tema que eu sabia que eu queria falar. Mas enfim, vamos lá. Primeiro eu vou começar contando pra vocês como que tava a minha vida na época, basicamente. E algumas coisas que eu comecei a fazer que a partir dali me ajudou. Então vamos lá, eu era uma pessoa extremamente sedentária. É, Na época da pandemia, eu nunca fui uma pessoa que amou academia, que sempre fui à academia, não tive pais, né, que frequentavam, faziam exercício. Então isso não fazia parte da minha infância, não fazia parte até da minha família mesmo. E quando eu conheci o Emerson ele já era uma pessoa mais ativa, já tinha alguns hábitos melhores, assim, saudáveis, sabe? Emerson é meu marido, pra quem não sabe. Ele já tinha alguns hábitos saudáveis e ele corria. Mas não era também aquela coisa saudável de, meu Deus, treina sempre. Não era. E óbvio, quando a gente tá no começo de namoro e tal, é normal acontecer isso. Não é normal acontecer isso, na verdade, é o contrário. É normal a gente sair mais pra comer, a gente dar uma engordada e tal. Quando eu comecei a treinar de fato mesmo, eu acho que eu não era nem maior de idade. Não que eu. Calma, volta. Comecei a ir pra academia, quando eu conheci a academia, o que que. O que que eu entendi, né? Eu era nova, eu não tinha muito. Eu não. Eu acho que eu tinha nem 18 anos, acho que eu tinha 16 anos. Eu fui com uma amiga minha que ia pra academia. E aí, enfim, eu não entendia nada, não sabia nada. Eu ia com ela, né? Eu lembro que era até na Smart Fit. E aí eu ia, mas assim, às vezes. E, gente, adolescente, aquela genética era uma genética boa até que eu tinha, porque eu era, tipo, ok, corpo ok, não me importava muito com isso. Óbvio, né? A gente não quer. Quando a gente tem aquela coisa da imagem, quando a gente, principalmente na adolescência. Mas, enfim, fui pra academia algumas vezes, eu comecei a trabalhar e a fazer direito na faculdade. E aí, o que que eu fazia? Não, essa é muito boa, né? Tipo assim, puta merda, olha o que eu fazia. Eu ia pra academia. Só que aí eu era aprendiz num hospital. Aí eu tinha. Eu trabalhava 6 horas. Então eu ia trabalhar de manhã. Aí depois do trabalho eu ia pra academia, porque a faculdade começava só 7h30, se eu não me engano. Então, tipo assim, eu saía às 3, eu acho que eu saía às 3. Ou às 4. Ou era às 3 ou às 4, enfim. E aí eu chegava super cedo. Não era longe, né? Chegava cedo, ia treinar, treinava 1 horinha, pegava o treino dos personagens da academia mesmo, que inclusive eram muita gente boas na época. Treinava lá e ia pro BK. Parabéns, porque tinha um BK muito do lado, assim, era só descer a escada, você tinha um BKzão lá. E eu comia BK, comia nuggets, então era quase sempre. E essa era a minha rotina. Aí eu saí da academia, eu parei de treinar.
eu não tinha muito esse costume, eu não fazia nenhuma atividade física. Pra mim o negócio era ler e ficar em casa. Aí, enfim, aí não veio pandemia e tal, conheci o Emerson. É, e a minha virada de chave aconteceu de fato no ano do meu casamento. E um pouquinho antes ali, porque o que acontece, até pra vocês entenderem. Eu fazia fit dance, né? Eu comecei a fazer fit dance porque eu precisava estudar para OAB e eu só fazia fit dance. Então eu ia estudar para OAB e era um momento que eu encontrei de espairecer. Então eu sabia que eu tinha um compromisso, tipo, de estudo. Eu trabalhava, então eu precisava trabalhar, conciliar o meu trabalho com, na época eu era estagiária, então eu precisava conciliar o trabalho com o estudo para OAB. E aí isso, o que acontece? Precisava de algum momento ali para espairecer. E aí foi onde eu conheci a aula de dança. Eu lembro que foi muito do nada, tinha uma academia perto de casa. E aí eu tava de férias, porque eu tirei férias para estudar. E eu falei, tipo, meio-dia tem aula. Eu fui lá, gostei. Não era nem fit dance, tipo, o professor não era nada fit dance. Ele dava as coreografias, mas ele não era instrutor. Aí, beleza. Aí, quando começou a pandemia, logo no começo, que a gente ainda podia usar máscara e tal, eu fui na noite nas aulas. Tinha aula à noite, eu comecei a ir. E a gente não precisava ir pra faculdade. Então, eu comecei a ir. Então, tipo, no meu último ano de faculdade, era o meu momento de desestressar. E eu só fazia isso. Só fazia isso. Eu não treinava, não. Assim, gente, eu odiava musculação. Odiava, odiava. Isso aqui, ó. Isso, e, enfim. Eu comecei a fazer a dança, fui no nutricionista e ele falou, amor. Fui no nutricionista e ele era nutri e personal. Passou dieta, tal, fui com o Emerson. E, gente, o Emerson, ele era assim, porque na pandemia ele fechou um negócio de funcional, tipo um curso de funcional pra fazer em casa. O bichinho emagreceu horrores. E eu fazia meia hora a cada 2 semanas. Tipo assim. E ele era mais focado que eu. Ele começou a correr na pandemia e eu não ia, eu ia caminhar. Às vezes eu ia lá com ele. Então, assim, nunca fui realmente uma pessoa ativa. Sempre tive um peso mais acima. Vou até colocar umas fotos para vocês verem o tamanho do rosto da gata. Quando eu engordo, fico com. Já tenho as bochechas grandes. Aí eu fico mais ainda. Fui nesse nutricionista. Esse nutricionista falou assim: a dança, ela não vai te ajudar no que você precisa de perda de peso. Ele é um cardio, é um aeróbico, mas a queima de caloria ali é ali e pronto. Eu lembro, nunca vou esquecer que ele me falou isso. Preciso até confirmar se é verdade. Ou seja, pode ser que eu esteja aqui falando besteira. Mas, enfim, ele me falou isso. Ele falou assim: você tem que treinar. E realmente, gente, né? A musculação é importante. Ela fortalece, enfim, é muito importante. E aí eu falei, tá, e ele montou um treino, mas eu também não ia, não, tá? Não ia, montou tal, tinha dieta, que dieta é outra coisa que eu falo mais pra frente, ou pra um outro vídeo. Montou a dieta e tal, a gente começou a seguir, só que assim, eu, daquele jeito, né? Desse jeitinho assim, não ia treinar, fazia só dança, continuava fazendo só dança, eu não gostava muito de treinar, enfim. Aí veio o ano do meu casamento, que foi em 2022, né? Em 2020, e outra coisa, eu já tinha fechado com algumas pessoas para me dar aulas de personal, e eu ficava naquela. Eu emagrecia um pouquinho e voltava pro peso. Tipo, eu ficava muito nisso. Tipo, emagrecia um pouquinho e voltava pro peso. Emagrecia um pouquinho e voltava pro peso. Nesse período que eu tava ali na dança. Aí eu tinha fechado alguns personagens até. Teve 2 professoras que me deram aula. Enfim, tudo check. E eu fechei justamente para ter essa ajuda. E isso me ajudou demais. Esse começo do treino e tal. E eu comecei a focar na minha alimentação, me ajudou muito. Só que a minha virada de chave aconteceu por mim mesma. Porque foi assim, uma amiga minha, eu ia casar, e eu virei pra uma amiga minha, a Laís, se você assistir, essa é sua, amiga. Virei pra uma amiga minha e falei, não consigo emagrecer, não consigo emagrecer, não sei o quê. Ela falou, amiga, vamos fazer um grupo. Vamos fazer um grupo, porque, gente, vocês sabem que tem que ser alimentação aliado com treino. Não é só simplesmente treinar ou só fazer alguma coisinha ali, aqui, às vezes. Não, é constância, né, no final do dia. Aí eu chamei essa minha amiga e falei assim, amiga, eu não tô conseguindo. Ela falou, vamos fazer um grupo e aí a gente vai colocar tudo que a gente fizer, que a gente comer lá.
E eu falei, beleza, isso me ajudou num nível absurdo, porque eu tinha um compromisso de mandar ali o que eu precisava. E eu também tinha encontrado uma Nutri que ela me fez olhar de uma maneira diferente para a comida. Porque a gente às vezes come com emocional. E ela conseguiu me ajudar muito, é a Priscila, o nome dela. Eu e o Hermes já tinha ido com ela antes até desse. Eu já tinha emagrecido com ela, mas aí eu voltei a engordar. E assim, ela foi sensacional, porque ela trabalha muito essa questão da emoção, porque a gente come muito com emoção. Até hoje eu como com emoção, muitas vezes. Mas é entender um pouquinho ali das proteínas, do carboidrato, de que, enfim, a gente pode, não é restrição alimentar, a gente não precisa se restringir, a gente pode comer as coisas que eu gosto. Por exemplo, pão de queijo, eu amo pão de queijo. Se tiver uma bacia de pão de queijo, eu como ela inteira. Aí uma vez eu falei assim, por exemplo, às vezes no trabalho tem e eu não consigo parar de comer. Ela falou assim, você já parou pra pensar? Que se você quiser o pão de queijo, tipo, em qualquer momento do seu dia, você pode ir lá e comprar. Aí eu, é verdade. Não é porque tem que eu preciso comer o tempo inteiro, né? E isso, gente, foi muito bom pra mim. E eu comecei a treinar muito. Eu já não tinha mais personal. E eu comecei a ir pra academia porque a musculação virou pra mim um escape muito grande, né? Eu tava num momento muito de mudança da minha vida. Aconteceram muitas coisas nesse ano. E foi um momento de escape. Tipo assim, eu comecei a falar, puta, é isso. E eu comecei a ver resultado. E eu comecei a gostar muito. Tipo, eu comecei, e não só pelo resultado, mas também pela minha cabeça, porque isso foi um escape muito grande pra mim. Da questão da ansiedade que ia ter no casamento, das questões que eu estava vivendo naquele momento. Então, eu realmente entendi que era muito mais que corpo. Era a questão emocional, era a questão de me ajudar para ter uma vida mais saudável. E aí eu comecei a me apaixonar por isso. E assim, ao ponto até dos meus pais às vezes falar, Marina, você não sai da academia, Marina, mas meu Deus. Então, por exemplo, eu comecei a treinar às 5 da manhã, tipo, sozinha mesmo. Eu ia treinar às 5 da manhã e à noite eu ia pra aula. E eu fiquei por muito tempo fazendo muito isso. Eu ia de manhã, fazia as aulas da noite e eu amava, tipo assim, eu amava. É que hoje é um pouco diferente a minha rotina, mas eu amava, eu ia todos os dias, tipo, segunda a sexta, de manhã e à noite, de manhã e à noite, de manhã e à noite. Eu tinha uma pessoa que montava meus treinos. E isso foi primordial pra mim. E aí é aquilo que eu quero passar aqui. Não é só sobre você ver alguém, aí você se motiva. A motivação, ela é importante, mas não é só isso. Porque nem sempre a gente tá motivado. E nem sempre a gente vai estar. Vai ter dias que você vai falar, mano, eu não quero ir. Mas você tem que ir. Porque faz bem pra você. É um compromisso que você tem com você mesmo. E era isso é isso até hoje, o que eu tenho. Às vezes eu não quero correr, às vezes eu não quero treinar. Óbvio que tem fases e fases das nossas vidas. Mas algumas vezes eu falava assim, meu, eu não quero, mas eu vou. Eu sei que me faz bem. E a gente nunca se arrepende. Eu não sei com vocês, mas eu nunca vi ninguém falando, fui treinar e me arrependi. Só se a academia estiver muito cheia, porque aí eu fico puta, mas tô lá já, né? Vou fazer. Foram poucas vezes que tava muito cheia e eu falei, não, depois eu volto. E assim, é isso, é você entender, a gente precisa entender o que é importante pra gente, né? É muito difícil realmente sair de hábitos que a gente já tem acostumado, que a gente cresceu sabendo, que a gente cresceu vendo, né? Então, comer besteira, não ir pra academia, é muito mais fácil, por exemplo, uma pessoa que já cresceu vendo os pais fazendo isso, ter esse incentivo, né? De estar ali. Eu tive incentivo, assim, de esporte e tal, mas não era tão grande. E mudou muito a minha cabeça, porque eu falo assim, gente, como é importante, como muda, assim, o seu humor. Tipo, eu vou treinar, eu saio com outra... Se eu treino de manhã, principalmente, que é o horário que eu mais gosto de treinar, é um momento pra mim que depois eu falo assim, nossa, é isso, eu estou pronta pra viver o meu dia. Sabe, eu trabalho melhor, eu sou mais produtiva, eu sou uma pessoa da manhã. Claro que se você não é uma pessoa da manhã, você não vai acordar às 5 da manhã e vai ter nada, gente, pelo amor de Deus. Porque fulano, todas as blogueiras acordam, não sei o que, influencer. Gente, problema das pessoas. Vocês têm que fazer as coisas que funcionam na realidade de vocês. E isso é muito importante. Fora isso,
eu também comecei a dar uma segurada na minha alimentação. Isso é algo que eu tenho dificuldade até hoje. É pra vocês verem que, é claro que se eu fosse muito certinha na alimentação, eu já tinha metido shape já. Mas eu não sou tanto assim. Eu tenho dificuldade, eu ainda como algumas vezes com emoção, a depender da fase que eu tô, ciclo menstrual, tudo isso impacta muito ainda pra mim. É uma coisa que eu tenho muita dificuldade, que eu sei que eu preciso melhorar, mas é aquilo. Gente, nada é assim. E eu acho que essa é a maior questão. Muitas vezes a gente quer que as coisas sejam muito rápido, que as coisas aconteçam muito rápido e não vai. Eu tive que ter muita paciência para ter um resultado. Foram muitos treinos, me adaptar também ao que funcionava e o que não funcionava para mim. Eu sei hoje, por exemplo, que eu gosto de treinar de manhã, que eu não gosto de treinar à noite, que se eu deixo para treinar à noite é muito mais difícil eu ir. Então, assim, é realmente se conhecer e entender também quais são as suas prioridades, porque tem isso também, né? A gente tem que entender se cabe e o que cabe na nossa rotina, porque às vezes a sua prioridade não é isso. A sua prioridade não é ir para uma academia, a sua prioridade é ter mais tempo em casa. Então, às vezes fazer um exercício em casa mesmo. Enfim, eu acho que o ideal é sempre que a gente tente ver o que funciona pra gente, sem ficar se comparando muito com as outras pessoas. Porque, óbvio, existem pessoas que têm mais privilégios que outras, sempre vai ter. E uma coisa que eu sempre coloco pra mim, assim, é muito difícil, né? Mas eu sempre coloco isso pra mim, que é o seguinte: sempre vai ter alguém melhor que eu em alguma coisa. Sempre vai ter alguém na corrida que vai correr melhor que eu, sempre vai ter alguém mais magra que eu, sempre vai ter alguém que dança melhor que eu. Então, a gente precisa se acostumar e entender que às vezes a gente vai ser boa em uma coisa, a gente vai ser melhor em outra, vai ter vezes que a gente não vai ser tão boa. Eu acho que o negócio é mais aproveitar o processo, sabe? E fazer com que seja bom pra você. Uma coisa que eu gosto muito de pensar com relação à minha alimentação, por exemplo, é de ter alguns momentos que eu curta isso, né? Então, eu sei que, por exemplo, ter uma rotina certinha, treinar de manhã, me organizar na alimentação, porque uma das maiores chaves, eu acho, dos hábitos saudáveis é organização. Porque no final do dia, a gente precisa ser constante, e se a gente se organiza, fica muito mais fácil. É difícil se organizar? É difícil. Mas, gente, tudo é difícil, né? Tem até aquelas frases lá que às vezes que eu já vi, escolha seu difícil, porque tudo é difícil. No final do dia, é um acordo que você vai fazer com você mesmo. E tem algumas coisas também até que eu vejo, enfim, não quero que seja um papo, não é pra ser um papo coach, mas, por exemplo, às vezes você tem que trabalhar, você precisa ir todos os dias trabalhar, todos os dias você quer trabalhar? Não. Então, o seu compromisso com você, ele precisa ser importante também, sabe? A gente precisa respeitar a gente. Óbvio, gente, tô falando tudo isso, mas assim, anos de terapia também, tá? Um beijo. Procure uma terapeuta também pra ajudar vocês. E é isso, sabe? Hábitos saudáveis não são construídos de um dia pro outro. É preciso ter constância. É preciso ir no dia que você não quer ir. Você vai ter que abrir mão de algumas coisas, sim. E faça de um jeito que seja bom, que seja legal, que seja algo que você goste. Porque eu não gosto de fazer bike, eu não gosto de fazer escada e eu não gosto de esteira, eu não gosto de correr. Ok, vê uma aula, vai dançar, vai fazer uma aula de luta, faz um crossfit, sei lá. Existem milhares de opções. E eu até brinco, teve uma amiga minha que chamou e falou assim: ai, Má, eu tô com dificuldade de ir pra academia, queria te pedir sua ajuda pra saber o que eu poderia fazer, porque eu não sei o que do meu carro, nananana. Aí eu falei: amiga, eu não quero nem ser chata nem nada, mas tudo que você falou é justificativa. A gente cria muita justificativa pras coisas. Eu crio justificativa para minhas coisas. Porque eu vou comer um bolo porque eu acabei de falar pra elas assim: vamos comer um bolo? Por quê? Porque vamos comer um bolo. Óbvio, gente, você pode comer um bolo, eu vou comer um bolo. Mas a gente cria justificativa pra tudo.
É óbvio que, gente, eu tô falando tudo isso, mas assim, existem as exceções, tá tudo bem você não ir sempre, né? É até importante falar, porque às vezes fala, você fala isso porque é fácil, porque não. Tem dia que não vai rolar, tem dia que vai fugir do seu controle, você vai precisar deixar, vai ter outras coisas mais importantes. Isso vai depender também da fase da vida que você está. Se você estuda, trabalha e não tem tempo de fazer exercício, como que você vai encaixar isso? Enfim, vai depender da sua realidade, do quanto que você tá disposta, do que você tá disposta a abrir mão, do que é prioridade hoje na sua vida. E é isso, sabe? Eu não tô aqui também pra ficar, tipo, falando coisas que não vão fazer sentido, né? Tem que fazer sentido para as pessoas que querem colocar hábitos saudáveis. Às vezes 20 minutos ali de algum exercício dentro de casa, enfim, é adaptar mesmo ao que vai funcionar pra você. Não que você tenha que ter a mesma rotina que eu ou a mesma rotina que outras pessoas, como eu já tava falando. E enfim, é isso. Essa é a minha opinião. Se vocês pensam diferentes, fiquem à vontade, né? Gente, isso é opinião, isso é a minha vivência, isso é como foi pra mim. A questão de colocar mais hábitos saudáveis na minha vida. Eu tento manter uma rotina ali constante de exercícios, e eu sei que eu preciso melhorar muito na questão da alimentação, mas pelo menos a questão do exercício é algo que eu sei que faz bem pra minha cabeça. Eu tenho uma outra amiga também que ela vive e fala assim pra mim, ela faz só dança, e ela fala assim, amiga, quando a gente tava conversando, ela falou assim, amiga, pra mim a dança é o meu momento de respiro no meu dia, como tava sendo pra mim, que ainda é, né, tipo, ainda é o meu momento também ali de energia, de me distrair, de estar ali em presença e se jogar e nanana. Mas aí ela falou assim, é o meu momento que eu tenho pra não surtar, sabe? Eu preciso desse momento. Então, assim, ache o seu eu preciso desse momento, eu preciso. Fora que às vezes o esporte, principalmente, te permite ter conexões com outras pessoas, você pode fazer amizades, você pode ser mais sociável, porque a gente somos seres humanos, a gente precisa ser sociável também, né? Enfim, gente, eu só digo uma coisa, exercício físico, treinar, óbvio que, como eu falei, a musculação ela é muito importante pelo fortalecimento, né? Eu vou correr, eu preciso ter fortalecimento. Isso você pode perguntar pra qualquer médico, né? A gente precisa fortalecer nossos músculos, a gente precisa ser mais fortes pra quando a gente for envelhecer. E é isso, eu acredito que é um processo, as coisas não são rápidas, você precisa dar tempo ao tempo. Não é fácil, é muito difícil, exige muito compromisso, mas aí tem aquilo. É bom e é ruim, só depende da gente, de você. E espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu sou super reflexiva, óbvio que se tivesse alguém aqui falando comigo, eu ia ficar falando até amanhã. Óbvio que tem muita mais coisa, muitas outras coisas que eu penso, que eu quero falar. Eu acho que vai ter papo pra vídeo aí até não sei que momento, mas eu acho que, de uma forma geral, como que eu consegui incluir hábitos saudáveis na minha vida, foi assim, foi aos poucos, demorou muito tempo. Como eu falei lá, desde quando eu comecei a faculdade, que foi 2016, se eu não me engano, que eu comecei a faculdade, eu já ia pra academia e ia comer BK depois. Então assim, olha o processo que levou só pra 2022 eu realmente incluir algum hábito. Isso foi tipo muitas idas e vindas. Eu vou pra academia, eu vou focar, não sei o que, não focava. Tipo, gente, é um processo muito grande, é igual hoje, a alimentação. Eu sei que é um processo que eu tô vivendo, eu sei que eu preciso melhorar, eu sei que o que eu posso fazer sobre isso, sabe? Enfim, vou terminar o vídeo, porque senão eu vou ficar conversando aqui até amanhã. E espero que vocês tenham gostado. Dá o joinha, inscreve no canal e comenta aí se você tem alguma observação, se você concorda, se você não concorda. E um beijo no coração.